Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma edição, né, do nosso podcast Gestão e Gamificação. E hoje, pessoal, não tem nem roupa pra estar do lado desses dois aqui, gente. Os caras acabaram de fazer um valor de 500 milhões. É os mais brabos de Uberlândia e região do Brasil. Adolfo e Fernando, muito obrigado, cara, pela agenda de vocês, que é muito corrida. Eu sei que é difícil estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Aqui é um elogio muito sincero, tá, Adolfo? Eu lembro de você lá da Ideal Car Tours, cara, e hoje é o cara aí, né, dentro do segmento de inovação, IoT, né, cara? Eu nunca tinha visto uma empresa de IoT com tanto sucesso, né, cara? Assim, você tem as grandonas, agora uma empresa regional, né? E você também, né, Fernanda? A gente trabalhou juntos lá atrás e é muito bom ver todo o seu sucesso, cara. O Fernando é meu coach em marketing e vendas, né? Direto eu ligo para ele me dá diversas dicas. Então, assim, eu tenho certeza que hoje, pessoal, não saia daí. Aqui é só fera. Hoje vai ser, assim, um bate-papo de milhões, não é isso? É isso aí. Então, bora. Vou passar a palavra para você, Adolfo. Fala um pouquinho aí com relação à sua vida pessoal. Conta tudo, a Então, Blips. primeiro agradecer, né, Rubens, a oportunidade de a gente estar aqui, falando um pouco da Blips, falando sobre a nossa história, podendo ajudar, né, as pessoas através da experiência que a gente vem adquirindo, através do trabalho árduo ali de mais de 20 anos, né? A história é essa, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, desde 2001 já tem CNPJ, trabalhando muito aqui dentro da cidade de Uberlândia. Sou daqui, nascido, criado. 2001 é a data da primeira CNPJ da Ideal Car Tours. Eu abri em 2003. Você já tá com quantos anos? Homem pode perguntar a idade, não pode? Não liga com nada, não. Homem pode perguntar a idade, pode? Ixi, nós somos bem abertos aqui pra falar. Eu tô com 42, você foi antes de mim, então. Foi, um ano antes, né? Em 2001, comecei, aí tive uma jornada de mudanças, né, de crescimentos, a gente sempre buscando ficar atualizado, nos desenvolver, através dos erros aprender, e vim crescendo. Graças a Deus, a gente conseguiu participar de várias inovações, né? Participamos de importações também de alguns países, sempre inovando no modelo de negócio, no produto que a gente trazia, sempre buscando melhorar as margens, os lucros, né? No modelo tradicional, que a empresa precisa gerar caixa para ser uma fonte de recurso para todos os times, para a gente poder ali trabalhar no que a gente acredita, né? Uhum. E trazendo também boas pessoas. O Ferreira chegou, veio, trouxe toda essa bagagem, você falou, né? De estruturação de time, que na época também eu não entendia nada, então a gente vem complementando. O segredo é ter pessoas melhores que a gente, né, cara? Exatamente. O Ferreira é o fera. Exatamente. Aí ele trouxe para nós, né, esse desenvolvimento, veio trazendo também novas possibilidades de canais, a gente acertou no que era a dor do mercado, no que os clientes precisavam, no que traria para esses clientes o desenvolvimento deles, né? Porque não existe empresa que se desenvolve sem desenvolver o cliente, né? Isso é impossível. O cliente. O cliente que precisa desenvolver para você crescer, não você ganhar dinheiro através de algo que depois não traga para o cliente esse desenvolvimento, uma hora o elo quebra, né? Entendi. Porque você não consegue dar continuidade nesse trabalho. E foi isso, a gente conseguiu, graças a Deus, agora, a primeira rodada que nós fizemos. É a primeira? Mas você teve um aporte anjo ali do Ricardo Rocha, não? Tivemos. Quando começamos, ele entrou, foi em 2019. Uhum. Aí eu tinha uma operação que eu fazia de locação aqui regional de copiadoras, e quando comecei com as primeiras 20 plotters, né, que é para comunicação visual, tive uma conversa com ele que estava
essa possibilidade de trabalhar com máquina nova, que eu tinha ido para a China buscar, e aí ele entrou. Aí nesse ele entrou, a gente começou, né? Foi quando eu comecei a trabalhar com plataforma, para ter a possibilidade dos clientes terem acesso ao que a gente oferecia a nível nacional, tudo via tecnologia, com checklist, essas coisas. E dali para frente foi algo que foi acontecendo aos poucos, a gente foi desenvolvendo, entrando em outro segmento e crescendo. Excelente. E um ponto interessante, né? O seu conhecimento no segmento vem desde 2001 para chegar na Blips. Né? Porque, de certa forma, né, essa bagagem que você traz, né, do setor, com certeza é o que te gerou aí todo entendimento para chegar nesse modelo de negócio, né, exato, de sucesso que é a Blips. Você né? vê então é uma construção. Cliente, né? Você entende o que o cliente precisa, porque às vezes está de longe, não está ali ativamente na porta a porta, conversando, né? E aí você não está sabendo o que realmente as pessoas precisam, né? E quando você acha e consegue realmente ser uma dor que todo mundo está passando por ela, você entra num fluxo de oferecer para mais pessoas o que muita gente precisa e gerando escalabilidade. Então, por isso, agora nós conseguimos mais recursos, né? Negociamos aí, tivemos um aporte de 50 milhões, um valuation de 500. Presta um dinheirinho para nós lá. Nós já gastou tudo. Já gastou tudo. Nós começamos do nada, aí que você já viu o Emergente, como que é? Emergente ganhou dinheiro e tem que gastar. Não, você vai trocar os cheques lá para mim, Você vai desligar, tem que ter o IoT pra gente emprestar. Aí funciona. Vamos ver o que nós desliga aí do seu corpo, que você vai pagar de qualquer jeito. Você é o pior banco que tem, né, meu amigo? E aí, doutor Fernando? Fala aí, cara. Muito bom estar aqui contigo, cara. Muito bom, muito obrigado aí pela Fernando é um cara, você é um cara do bem, cara. Eu gosto muito de você. Que bom, você também, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer, né? Sempre poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente vem fazendo. É diferente aí do Adolfo, né? Que vem de uma longa trajetória empreendedora. A minha trajetória empreendedora é bem mais recente. Venho mais de uma trajetória executiva, né? Passei por diversos tipos de portes de empresas, sempre com foco mais em tecnologia e sempre apontando para as áreas de marketing e vendas. Você passou pela Sankia, né? Isso, passei pela Algar, já trabalhei em agência de comunicação, né? Já passei pela Uberlândia.net há um tempo atrás. Né, foi escola, foi escola, meu amigo. Ali eu atuei numa espécie de um sucesso do cliente, cara. E sempre usei, viu, cara, muito dessa trajetória como ali tinha uma escala considerável. O Rubens é um cara extremamente agarrado, viu, cara? Eu lembro que ele pegava a pastinha, velho, ele via batendo em ponto de venda, ele era o vendedor e eu era responsável por entregar o que ele prometia. E ainda bem, ele só chegava com os cheques lá, né, cara? Não, é sensacional, assim, e muito do que você falou, né, Rubens, assim, a gente não pode menosprezar de forma alguma, né, cara, as experiências que a gente vivenciou. Lógico. Acho que o grande aprendizado, cara, é sempre você estar atento e intenso em tudo que você faz, que sem sombra de dúvida, se você tiver aliado a isso, no futuro você vai usar aquilo de alguma maneira, né? Então aqui, né, cara, quanto tempo depois, né? Quantos anos depois a gente lembrando e sempre a gente traz aprendizados em todos os sentidos. E aí, por volta ali de 2021, o Ricardo é um grande amigo de muito tempo, meu irmão também estava no negócio, na época me convidou para vir, e aí, pós-pandemia, né, a gente viu como é que estavam as situações do mercado na época, e na época eu estava escutando muito podcasts e conteúdos do Flávio Augusto. Ele falou assim, o jogo é equity, meu amigo. Agora sim, né? Exato. Ainda mais para quem sempre vivenciou uma carreira executiva, começa a sonhar com isso. Explica e aí eu falei pro Ricardo, equity é quando você entra numa determinada empresa, mas no fim das contas você de fato tem uma participação do negócio, né? E aí tem N percentuais que podem ser negociados. Naquela época foi algo bem atrativo para mim. Na empresa no qual eu estava... O foco é o valuation, né? Exatamente. Então, você de fato... na venda da empresa.
Então, de fato, você colhe os frutos, né, de tudo aquilo que você construiu. Que o grande desafio da carreira executiva é que muitas vezes você faz um negócio crescer, você tem ali uma participação nos lucros, mas naquilo que é o valor que você está entregando para a empresa que futuramente pode ser vendida, às vezes você não tem parte. E entendo totalmente, porque o fundador que construiu do zero tem que ter realmente todo o benefício dessa construção, né? E acompanhando a trajetória do Adolfo e muito do Ricardo também, eu vejo que, de fato, cara, empreender não é fácil, é complexo, é desafiador, e para mim tem sido um privilégio seguir esse caminho. Na época fui convidado para entrar numa aceleradora, eram 10 startups que estavam lá, e eu lembro, esse é um ponto interessante de falar, assim, é bem legal, porque eu lembro que na época a gente falou assim, não, estamos com 10 startups, porque se uma vingar, já tá valendo o jogo. Sim. Só que, meu amigo, quebrar 9 startups não é fácil, não. Assim, exige muito estômago. Muito. Beleza, não foram, das 10 não foram 9, né, que não deram certo. Tem algumas que estão, algumas demoram um pouco mais pra rampar. Qual? Mas a Blips foi essa que rampou, né? Daquelas 10, qual a Blips foi essa. Chamava Impulse, na época. Impulse. Impulse. Daqui de Berlândia. Daqui mesmo. Inclusive, ficava nesse mesmo prédio. Eu vim para ser do Ricardo. O Ricardo era o sócio em comum de todas as startups. Né? Eu era uma das 10. Você é o sobrevivente. Não, tem outras sobreviventes. Algumas até, assim, rampando bem. Tá. Mas num padrão de 500 milhões de valuation, realmente você fura uma bolha que não é muito comum de furar. E aí foi um desafio, foi um ano de construção, startups de todos os tipos possíveis. E aí chegou um determinado momento que a gente viu que daquilo que era todo o conhecimento que eu tinha versus daquilo que mais a Blips precisava, a gente fez essa transição, né, de eu sair da aceleradora e me dedicar mais exclusivamente a Blips. E aí um ponto que eu acho que é bem legal de contar da trajetória do Adolfo, né, assim, e que foi um ponto bem interessante para eu refletir sobre naquilo que de fato eu sou bom. Porque ali, quando nós tínhamos 10 startups, nós tínhamos startups em diversos estágios, né, desde aquela que estava na ideia, e o que a gente vai ser, a gente só identificou um problema. E com diversas reuniões para ver que tipo de investimento que a gente teria. Algumas que estavam no processo de validação, mas a Blips estava já em tese validada. E é importante dizer, hein, as primeiras 200 máquinas, que, 100% negociadas só pelo Adolfo. Entendi. Então, quando eu entrei na Blips, o business já era real, já tinha 200 clientes, já pagando, já não pagando. A Blips é a Ideal Cartuchos inovadora? Sim. Ou seja, a importância de você, empresário, em pensar em colocar como pauta a inovação no seu negócio. Sim, exato. Ou seja... na verdade, se não mudar, se não inovar, vai morrer. Sim. Uma hora morre, porque o mercado e a gente acomoda acreditando que o que dava certo, dá certo continuamente. E não é assim. Durante esses 25 anos, a maioria de empresas que eram 10 vezes maior que a minha, que me ensinaram a trabalhar, quebraram. Então... E além de quebrar, eles ainda acabam com patrimônio achando... a empresa me deu X, um terreno, me deu um apartamento, me deu... Ela vai voltar a ficar boa, eu vou vender acreditando na mesma tese. Na mesma tese. E já era, acabou. Aquela tese não vai funcionar. Então, a inovação, ela tem que ser algo onde as pessoas que têm empresa têm que ficar sempre exercitando, estressando esse caminho que ela acredita e que precisa ser testado, colocado em prática, que também é outro problema, né? Os MVP, na hora que vai soltar para o mercado, já foi 2 anos, demora demais, quer tudo pronto. Demais. Não, eu sou nem assim com o MVP, inclusive, cara. Na rua, pega a pastinha e vende. Agora, assim, um ponto muito interessante, né? Você me comentou, Adolfo, uma vez, que você pivotou. Ou seja, você começou a Blips de uma forma... né? E você enxergou outra oportunidade, ou seja, você teve que reajustar o negócio, que é justamente essa questão de validação, porque na cabeça do empreendedor, a gente acha assim, dá certo. Pode dar errado, meu amigo. Às vezes o que você acha que é um contexto ideal, quando você vai para o mercado, porque startup tudo é teste, concorda ou não? Sim. E aí você testou, validou, ajustou, e aí o negócio voou, né? Na verdade, não pivotou, né? Na verdade, nós implementamos também a possibilidade de financiamento. Entendi. Porque no começo, nós só alugávamos. Era só locação. Mas quando você me fala que hoje você tem... Hoje o mindset da Blips é um mindset de crédito,
Assim, crédito e locação, eu acho que são business muito distintos. Mas assim. sempre era... ela nasceu para crédito. Entendi. Então a máquina era a meio visão de era dar essa. sempre. Tudo é questão financeira. Eu acho que dentro desse aspecto, eu acho que também, não sei se chega ao ponto de dizer que foi a pivotagem, né? Mas teve um momento de ponto de virada e falou assim, cara, o que nós estamos construindo para o segmento de comunicação visual, que até então foi a realidade, falou assim, cara, isso pode ser infinitamente maior. E teve uma reconstrução de plataforma nesse sentido. A gente teve que ali 6, 7 meses investindo fortemente em tecnologia para preparar, né, a nossa plataforma, que hoje é a base, né, tecnológica do negócio, para realmente atender a diversos segmentos. Tanto que a gente ensaiou entrar num segmento estética para entender como é que seria e depois entramos assim 5 segmentos em menos de 6 meses, porque assim preparou esse terreno para apontar para fora. E quando você aponta para fora, de fato faz a perspectiva da empresa mudar fortemente, porque enquanto nós antes assim, avaliávamos basicamente players do segmento de comunicação visual. Hoje eu avalio players de crédito, de fato. Né? Porque antes eu estava inserido basicamente num único segmento. Agora eu concorro com bancos, efetivamente. Com todo mundo que pode ceder crédito para esse mesmo cliente, pode ser um player que concorre comigo. Né? Então acho que isso pode ser dizer que foi um ponto de virada, um ponto de inflexão. Hora nenhuma nós falamos, não, nós vamos montar para oferecer para todo segmento. Não, nós ficamos trabalhando. E aí, de repente, opa, isso aqui dá pra outra coisa. Entendeu? Aí não é o que eu falo, né? Nós não estamos ali olhando quem está acima para como que a gente vai trabalhar para ficar daquele jeito. Nós estamos trabalhando, construindo a nossa história e olhando as possibilidades para a gente criar a escalabilidade e a solução que tem o nosso diferencial. Ponto final. Qual que é o tamanho disso? Agora nós descobrimos que é 500, mas a gente sabe que o tamanho disso pode ser 3, 4, 5 bi. Será que vocês vão ser a primeira unicórnio de Uberlândia? Sim, pode até bater na mesa para apoiar o microfone. É lógico, né? Esse é o nosso plano. Nós temos o objetivo. Crescer 6 vezes, né? E o mercado brasileiro tem esse... Nossa. Tem demais, né, cara? Nosso mercado é praticamente porque infinito. Às vezes o cara acha que para ser unicórnio ele tem que ser global. Nem sempre, concorda? Não necessariamente. E vocês... tipo assim, um ponto que o aporte foi da Headline, não foi? Isso. Que é o fundo do Benchmall com o Romero lá da Busca Pena. Pô, um cara que eu acho fantástico. Ele é. Vocês chegaram a falar com ele? Opa, sim. Várias vezes. Pô, ele é fora da curva, né, cara? Ele é fora da curva. Eu sigo ele ali no LinkedIn, só insight diferenciado. E um ponto interessante, você teve um aporte inicial e depois você teve um crescimento muito grande. Eu encontrei o Fernando, cara, eu soube que ele estava na Blips porque ele tava voltando da China. Isso. Eu estava voltando de Singapura, todo mundo com jet lag, né, cara? Cansado, a gente conversou. Pô, tô chegando da China, não sei quantos meses e tal. E aí, cara, quando ele me falou o tamanho da Blips, eu fiquei horrorizado. Cara de Deus, tá muito grande, cara. Gigante. Então, assim, vocês conseguiram, sem funding, ir de um momento inicial para uma empresa muito grande. Né? Ou seja, com muito trabalho, com certeza. Trabalho, processos, né? Porque quando você me falou o tamanho da empresa, eu sou empreendedor. O povo romantiza demais, Adolfo. O povo acha que assim, nossa, você tem 500 milhões, mas assim, a empresa vale 500 milhões, é sorte, né, cara? O povo não tem noção qual que é o esforço, as noites de insônia para chegar nesse patamar. É lógica, né? A gente já... empresa, e é o que o pessoal fala, né? Não tem tamanho, né? Não tem como... entender esse valor, né? Quando a gente fala de startup, não tem tamanho de cheque, mas ele tem uma lógica, ele tem um tamanho de mercado, ele tem a perpetuidade, né? Tem a escalabilidade, quando esse dinheiro volta. Então, hora nenhuma, eu vi até quando nós começamos ali naquela época de 19, 20, estava realmente... De uns cheques absurdos, a gente fala assim, como é que explica esse cheque, né? O nosso não foi bem assim, era muito bem explicado. Tem EBITDA. Porque, na verdade, o mercado mudou, né? Mudou. Teve uma ambulância gigante na pandemia. Inclusive, tem muito founder de startup. Se brincar com esses 500 milhões naquela época, nós já era unicórnio. Você ia falar.
falar que valia 5 já era unicórnio. Já era unicórnio. E, na verdade, esse é um problema, né? Se mais, porque depois você tem que se você inflar seu valuation, né? Às vezes as pessoas elas não sabem disso. Mas se você inflar o seu valuation, não existe, meu amigo. Você tá enrolado, concorda ou não? Não, então, e fora que você tem que fazer um downgrade ali depois, na próxima rodada. Exato, entendeu? Já vai perdendo percentual, né? Não funciona. Exatamente. E assim, quais são as perspectivas aí para o futuro, né? Ou seja, esse é como se fosse um Series A, né? Ou seja, o bom, cara, é que vocês conseguiram um valor muito grande, assim, significativo, para dar uma porrada agora, de um fundo bom. Exato. Né? Ou seja, é um cara que agrega valor, que tem contato, né? Isso. Então, assim, com certeza aí vai ser o primeiro unicórnio aí, né? Só que no Brasil é muito mais difícil ser unicórnio, né, cara? É 6 vezes mais difícil, concorda ou não? 1 bi de dólar é uma coisa, meu amigo. 6 bi de reais é outra história, né? Então, é puxado chegar lá. E qual que é a perspectiva aí pro futuro? Qual que é a visão agora? Poxa, você já me comentou que agora vocês já estão com multimercado, ou seja, mas qual que é a estratégia, o pulo do gato? Porque com certeza 50 milhões agora vai ser investido com qual visão? É exportar, é abrir mais mercados, é crescer, é dar escala em vendas, assim, qual que, assim, é lógico que nem tudo vocês podem falar, mais um pouco aí, assim, como é que funcionam os próximos passos após um aporte tão significativo? Preciso puxar a parte de Blips aqui, você fala de FIIs. Então, falando ainda, porque agora um dos grandes objetivos com esse aporte é ampliar, né, cada vez mais a atuação do que a gente pode dar o nome de grupo Blips, né? Em que o Adolfo vai saber explicar em mais detalhes, né? Mas naquilo que é o business as usual, né, exatamente como ele está hoje, é um dos grandes benefícios que a Blips tem e que muitas vezes, assim, o pessoal me pergunta, né, principalmente nos últimos dias, cara, o que faz a Blips ter esse sucesso absurdo, o que faz a Blips ter esse valuation tão relevante? Uma das grandes estratégias que a gente construiu desde o início é de ser altamente vertical. O que isso quer dizer? Né? A gente vai na China, procura o produto, acha o produto e a gente entrega diretamente para um empreendedor sem praticamente nenhum intermediário. Entendi. Se eu posso dizer que às vezes tem algum intermediário, beleza, é o Meta e o Google, ok, eles influenciam fortemente no processo, porque o grande canal nosso, porque o grande canal de aquisição ainda é digital, né? E não estar na mão de Meta e Google hoje se tratando de digital é relativamente difícil, né? Mas assim, então amanhã, assim, se o Meta e o Google, por exemplo, der algum breakout, eu posso ter geração de demanda. Para vocês, para nós. Então, assim, eu não uso intermediários de distribuidores de campo, representantes de campo dentro da nossa estratégia de aquisição de leads, né, e de vendas. Então, é puramente vertical. E quando você domina isso, aliado a um TAM, né, que é o Total Addressable Market, né, que é tudo aquilo que a gente pode alcançar em termos de perspectiva, em volumes de segmentos, né, em que a gente pode tratar de alguns aqui, isso cria uma receita de sucesso muito clara. Então, traduzindo isso, né, então agora estamos mais recentemente entrando no segmento com equipamentos alimentares, com foco no segmento food. Então, começamos com máquinas de sorvete soft, agora vamos entrar com forno de pizza, com máquina de lavar louça, ultracongelador, vácuo, máquina de salgado e tal. Sempre focado no B2B. Sempre focado no empreendedor que vai fazer dinheiro com isso. B2C. Né? B2C. Daqui uns dias você vai vender umas geladeiras de 15 mil. Então, aí ele vai falar disso. O cara não pagou, você já aperta o botão, você não vai tomar cerveja não. Ele vai falar disso, ele vai falar disso. Mas inicialmente focado realmente no empreendedor, né? O famoso B2B2C. Então, cara, assim, quando você fala assim, eu vou pegar esse investimento, né? Vou investir no quê? E em mais segmentos dentro daquilo que é a nossa atuação. Então, no alimentar agora já se tem N possibilidades e tem N outros segmentos que a gente quer alcançar. Segmento, por exemplo, automotivo, com mecânica, segmentos de eventos, segmentos odontológicos, segmento médico, assim, tudo que a base da estruturação daquele segmento envolve algum equipamento com um ticket razoável e que aquele mercado muitas vezes é operado por crédito, faz total sentido a gente entrar. E quando a gente olha para a perspectiva de Brasil, que é um país que já acostumou a se endividar com uma facilidade, tem um endividamento altíssimo. O brasileiro faz conta da parcela, ele não faz conta dos juros. Então a gente conseguiu encontrar essa receita e como eu já sei como buscar na China e trazer, então resolvemos esse problema. Então muito daquilo que é a nossa trajetória é seguir esse caminho entrando em mais segmentos. Mas não para por aí, né, Adolfo? Sim. Tem outros projetos que são até maiores do que esse que o Adolfo pode explicar.
Quando a gente fala que o brasileiro não faz conta de juros, é porque nós temos um custo alto de dinheiro aqui, né? Quando a gente considera os países mais evoluídos, né? Você vê, o Selic aumentou de novo. As taxas realmente é um costume nosso ter que pagar mais se não tiver o dinheiro para comprar à vista. E faz parte da luta do brasileiro. A gente viveu assim, foi 20 anos, nós também não tínhamos. Nós, às vezes, precisamos de alguma coisa que vamos ter que pagar diferente do que o mundo paga. É real. O que eu falo assim, é que nós criamos um modelo e um formato que nós somos pioneiros. Nós não temos ninguém fazendo nada igual no mundo. No mundo, cara? No mundo. Então, assim, tudo que a gente está fazendo é algo que nós estamos escrevendo essa história. Nós não temos um lugar ali pra gente consultar e falar, pô, ó que legal que os caras fizeram, vamos fazer isso. Não dá pra fazer um benchmark, né? Não tem. Mas isso é legal, isso traz a energia pra gente buscar o que a gente está buscando, porque é muito massa você criar alguma coisa que faz todo mundo prosperar, nós, os clientes, entregando o que realmente ele precisa e que vai gerar dinheiro para ele, né? E quando a gente pensa nisso, a gente fez algumas análises, nós já temos mapeado Estados Unidos, como que a gente atuaria lá, no México. O México, ele é o Brasil uns 3, 4 anos antes. Então, entrar no México seria criar a mesma possibilidade de crescimento que nós já fizemos no Brasil e é muito parecido. A única coisa que muda é que o sistema financeiro do México, bancário, né? Ele é menos evoluído. Do Brasil é Pix, esses negócios. O Brasil é violento. Na Ásia lá, cara, é engraçado. Eu vou lá gosto mais da Ásia agora para enxergar como é que o Oriente produz inovação. Isso. Por muitos anos seguidos eu fui pro Disrupt, Dreamforce, Saster lá na Califórnia, mas a Ásia pensa diferente, enxerga diferente, faz tudo diferente, cara. E você chega lá na Ásia, a primeira pergunta, né? Quando você fala que é do Brasil, ele já fala Nubank. Cara, Nubank é um dos maiores cases de fintech do mundo, cara. Diferenciado. Totalmente. Né? Então, assim, até fazendo um gancho, nós temos um sistema bancário diferenciado, cara. Sem dúvida. Muito porque os bancos também apertaram demais. E aí o cara viu esse gap, né? Tipo assim, cara, não tem lógica, né? Esse país aqui, os juros é muito alto e tal, e ele entrou. E aí, enfim... Aí voltando, só para concluir essa parte, que como nós somos inovador, com potencial de crescimento muito grande, igual, por exemplo, nós falamos de um valuation que nós tivemos agora, de 500, baseado no que nós fizemos, que foi 200 milhões em 2024. Agora, em 2026, já é 550. Então, o meu valuation já aumenta fazendo o tradicional... Exato. Ele passa a ser... Ano passado foi 200? 200. Mas vocês bateram mais, não foi? Foi 205, 210. Né? Entendi. Foi 200. E agora vocês dobraram a aposta. Agora 450? É 350 e o ano que vem é 550. 550. Entendeu? Entendi. Só que nós fizemos uma negociação baseado no tradicional. Por quê? Porque a gente queria muito trabalhar com pessoas que são empreendedoras. Nós tivemos propostas até maiores, mas não com pessoas que entendem o que a gente está construindo, mais com cabeça financeira. Na escolha do fundo. Na escolha do fundo. Sim. Só que aí, quando a gente fez essa negociação, ela foi para crescer o que nós já fazemos muito bem, melhorar o portfólio de SKUs ali, de possibilidades de máquinas que nós temos já dentro dos segmentos que a gente atua. Porém, nós criamos uma outra empresa dentro do grupo, que é a Finza. O que nós vamos fazer? Igual nós estamos fazendo no nosso negócio, ser único, inovador e com um modelo de negócio que traz escalabilidade, agora nós vamos abrir isso para o mercado. Então, o mercado, as indústrias vão poder ter a tecnologia nos equipamentos que nós criamos, vão poder ter a nossa plataforma, vão poder ter o nosso motor de crédito, vai poder ter o nosso funding e nós vamos entrar com essa tecnologia e essa disponibilidade no mercado para trazer escalabilidade, independente se está
no modelo da Blips, que é máquina que gera dinheiro ou não. Então eu posso, no futuro, é uma coisa que a gente acredita muito, né? Você ter uma TV lá, que você alugou ela na sua casa e ela tem um modelo diferente que está sendo gerenciado. E que ele serve como uma garantia para você ter crédito. Então, eu vou pegar o Rubens. Ô, Rubens, deixa eu olhar o Rubens. O Rubens ele tem um computador, uma TV, uma plotter alugada, uma câmera, um ar-condicionado, e isso a gente unifica dentro da sua pessoa física, e aí eu vejo quanto que você tem de garantia para conceder crédito comigo, entendeu? E, por exemplo, o que vocês têm é uma tecnologia para fazer esse processo, né? Ou seja, daquela máquina ali deixar de funcionar num contexto de inadimplência, por exemplo. Não só deixar de funcionar, também eu posso fazer ela parar de funcionar, mas eu consigo ver exatamente o seu perfil de consumo, o seu perfil de usabilidade. Então eu sei que você está... Um exemplo nesse que eu te dei, eu sei que você liga a TV 8 horas, eu sei que você bate as máquinas de roupa, mas no nosso caso a gente sabe o quanto que o cara ganha de dinheiro com as máquinas, porque nós sabemos tudo que ele imprime, tudo que ele corta. Como o motor de crédito é proprietário da Blips, né? A gente não utiliza também nenhum recurso aí de mercado, então nosso motor de crédito avalia esse aspecto. Então, assim, quanto de dinheiro esse cliente nosso precisa fazer para fechar a conta na hora de pagar a nossa mensalidade. Né? E aí, muitas vezes, a gente tem aí... tipo uma análise de crédito bem profunda, né? De futuro. Então, por isso que a gente dar mais crédito para ele, né? Que o nosso score, a gente avalia o score positivo. Empreendedor. Então, o score empreendedor. Então, qual a capacidade de fazer um negócio do zero? E a gente entende que muitas vezes o cara que quebrou, ele tem um aprendizado. Ele sabe como não dar certo. Então, ele vai tentar agora de um jeito diferente, porque ele não vai querer quebrar de novo. Então, mas a gente vê qual foi o grande aprendizado. Esse cara é um cara da área de vendas, esse cara é um cara que, como ele conseguiu se virar depois de uma empresa, às vezes uma primeira empresa quebrada. E muitas vezes a gente aposta nesse cara utilizando a nossa tecnologia. E como ele faz, boa parte dos nossos equipamentos, praticamente todos eles, são geradores de receita. Então, cada sorvete que eu tiro, esse cara não tá tirando pra jogar fora, tá tirando pra vender. Cada banner que eu imprimo tá gerando receita. Então, praticamente todos os nossos equipamentos, a funcionalidade dele, ele funciona, tá diretamente ligado à geração de receita do nosso cliente. Então, a gente consegue medir. Então, muitas vezes o cliente fala, mas vocês bloquearam, eu nem usei essa máquina aqui. A gente fala, opa, meu amigo, deixa eu te falar, tô vendo aqui. Ué, semana inteira passada essa máquina parou de funcionar, pra onde foi esse dinheiro? Né? Ele falou, não, me dá mais 2 dias aqui que eu consigo te pagar. E a gente já acertou isso dentro da nossa regra de cobrança, e aí ele tem ali um período de desbloqueio de confiança para de fato fazer o dinheiro para pagar a parcela, porque a gente sabe que muitas vezes, cara, de confiança, interessante. Chama às vezes 1, 2, 3 dias de trabalho no máximo que o cliente vai ter para já conseguir pagar a parcela. Por isso que é um negócio que realmente a gente conseguiu encontrar, por exemplo, um grande potencial. Lá na Gamifique, eu já gamifiquei a área de crédito do Banco Safra. Né, os caras têm tempo médio de aprovação, né, eles têm meta de aprovação. Quando você vai comprar um carro financiado, vai para BV, Itaú e tal. Daqui uns dias eu acho que eles vão estar desligando os carros aí, hein? Os BID da vida, hein? Apertando o botãozinho. Dos Uber, você já pensou nisso ou não? Sim, tem várias opções aí. Exato. Nós estamos só focando nas que a gente já definiu, mas assim, é infinito, cara. Ou seja, existe toda uma inteligência de ponta a ponta, né, cara, dentro desse business, né? Sim, o crédito, pra você ver, a gente tá em feira, né, trabalhando lá no tablet, 5 minutos. Já analisa, sai o resultado e tchau, pagou. Então Pix, tem esse modelo do crédito, do bloqueio, às vezes um mercado outro que a gente entra, igual por exemplo no segmento estético, que é um mercado já bem mais sofisticado, com players de altíssimo nível, tem lá o bloqueio. Só que eu tava conversando com um cara hoje cedo que é focado no mercado para médicos, né? Ele tava falando de um player lá, aí, mas ele já tá bloqueando. Eu falei, legal, mas como que ele tá bloqueando, né? Perguntei assim, porque o maior desafio, cara, não é bloquear a pessoa certa, que realmente não pagou. Sim. Assim, que se você bloqueia um cara que pagou, você tem um problema. Mas aí no caso dele, ele falou, não, é em torno de 24 horas até 48 horas para desbloquear. Eu falei, meu amigo, assim, no nosso caso é assim, o cara pagou o Pix. A máquina volta a funcionar na hora. Antes do Pix. Então, assim, esse é de fato um grande diferencial, porque o empreendedor não tem, cara. O empreendedor não tem tempo, ele precisa de ganhar o dinheiro agora. E então, acaba que vira uma cobrança, assim, de certa forma, relacional, né? Tipo assim, cara, vou liberar aqui, mas me ajuda
ali e tal, você fatura mais um pouquinho, né? E mas aí é tudo por IA, né? Tudo por IA. Ele mesmo, atrás, ele já vê no aplicativo. A IA conversa com ele. Porque por confiança é automática. Não, vamos falar de IA, querido. Eu quero até que você faça um corte, que o produtor tá ali jogando videogame. Aqui, ó. Inteligência artificial aqui, ó. Pode fazer um corte que esses meninos aqui, ó. Pode pegar meu celular aí, já joga direto no Instagram, já marca aí o Adolfo Fernando ali, ó. Inteligência artificial, pessoal. Esses dois aqui, a Blips, é uma das empresas. Olha que eu converso com muita empresa, cara. A gente atende muita empresa grande, muita startup. E é impressionante a forma como vocês utilizam a inteligência artificial na Blips, cara. Eu queria trazer essa pauta aqui, porque inteligência artificial tá no hype, galera. Não é porque é cool, não. É porque realmente impacta na eficiência, né? Ou seja, eu queria que vocês abrissem a caixa de Pandora aqui. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Como é que vocês aplicam? Tem até nomes de inteligência artificial, né? Então, bem criativos, inclusive. Eu adoro. Quais são as áreas que vocês aplicam? Como é que vocês aplicam a inteligência artificial hoje na Blips? Com certeza é um diferencial, né? Não só de eficiência do ponto de vista financeiro. Gente, tem funcionário lá que é inteligência artificial. Sim. Né? Exato. Mas de entregar um resultado que é impossível, que é humanamente possível, que é só via IA, né? Então eu queria que vocês... Eu vou puxar primeiro aqui, que o Adolfo gosta demais de falar desse assunto aí, aí depois ele... Demais. Vamos lá. Assim, cara, a Blips, vamos dizer que ela teve um belíssimo de um benefício para poder trabalhar com IA, porque desde o início foi digital. Entendi. Então, sempre teve esse mindset. Exatamente. Então, assim, quando eu entrei, já existia uma plataforma, né? O principal canal de aquisição é digital, né? Boa parte da interação com o cliente online, né? Então, hoje a gente tem lá 7, 8 mil ativos já disponibilizados para o mercado. Cara, sei lá, 0,01% desses clientes foi no nosso showroom, foi numa feira. Praticamente todo o processo da trajetória como um todo foi feita quase que sem nenhuma interação humana. Talvez no máximo para ir lá um técnico instalar um equipamento, dependendo do tipo do equipamento. Então isso ajuda muito quando a gente vai falar de IA, né? E aí agora, recentemente, a gente está conversando bastante lá com o pessoal do iFood, que é uma referência global, né? Enquanto se trata de inteligência artificial, um grande case da OpenAI. Então a gente vê que, assim, guardadas as proporções, obviamente, né? Assim, a história, a trajetória, enquanto dados, não é muito diferente, né? Então, praticamente todas as interações, a gente sempre teve um conceito muito claro de ter CRM, de sempre, de fato, registrar os principais pontos da jornada do cliente em algum sistema. E aí, quando vem e fala assim, vamos fazer IA, que, sei lá, cara, tem o quê? 1 ano e meio, 2 anos, que esse negócio realmente explodiu, falou, vamos fazer... Cara, foi muito rápido. Foi muito rápido o projeto, porque inicialmente esses dados eles já estavam em algum lugar, era basicamente tratar e trabalhar. E aí hoje, né, dentro daquilo que é o conceito principal que a gente utiliza, de multi-agentes, com diversos nomes, né, então a gente tem lá a Dalila, que encanta e seduz o cliente, a gente tem a Socorro, que muitas vezes ajuda o cliente numa perspectiva de suporte, tem o Salvador, tem de tudo, né, tem a Esperança dentro daquilo que é a perspectiva da cobrança, né, e aí a gente pode tratar todos os nomes aqui, mas quando eu pego, assim, por exemplo, a Dalila, que é um agente, ela tem... Explica só 4, um pouco para a turma o que é um agente de IA. Vamos lá. Cara, dentro daquilo que é o conceito de agente, né? É quando você estrutura de fato, é como se você quisesse ter um colaborador dentro da sua empresa e você treina ele, né? Para ele, de alguma maneira, tomar decisões por si só, baseado em todos os dados que você cedeu para ele. Então, de maneira, assim, bem simplória, vamos dizer que é isso. Porque antes, muitas vezes as pessoas não conseguiam identificar, né, a IA, muitas vezes como um bot, como às vezes uma tecnologia que você perguntava e respondia, mas sem uma personalidade, sem um propósito muito claro. E quando você estrutura dentro do modelo de agentes, você estabelece propósito, objetivos para aquele agente, e aí você vai construindo todo um stack, né, de ferramentas para construir. Em tese, assim, para construir um agente é relativamente simples, né? Você pega um prompt, define esse prompt, logo em seguida uma série de materiais de apoio, que em algum momento, né, esse agente ele vai precisar de acessar.
e a parte tools, né? A parte ferramentas para ele, de alguma maneira, tomar as ações que ele vai tomar. Então, de uma maneira, assim, também relativamente simplória, um agente é definido baseado nessas 3 frentes, né? Dentro daquilo que é um conceito, inclusive, que a gente utiliza dentro da Blips para a gente definir esse agente. E aí, o mais interessante na Blips é que a partir do momento que você vai definindo esses agentes com propósitos muito claros, igual eu mencionei, da Leila com vendas, Esperança com cobrança, tem um Juarez lá que é do time técnico, que inclusive o Juarez está dentro do grupo... Por que Juarez? Juarez é o estilão, né? É o João, é o Zé, né? A gente decidiu dar o Juarez. E o Juarez, ele tá dentro de um grupo... com todos os nossos techs são humanos, né, que estão na rua, e esse grupo sempre teve muito tiradores. Exatamente, pra gente identificar assim, o agente é uma pessoa construída por nós. Só que o que é o melhor, meu amigo? A IA você treina uma vez. Você não é igual uma pessoa que ela esquece, que aí depois ela tomou decisão nada a ver. Assim, a IA, ela tem esse conceito realmente de aquilo que você direcionou e passou, e ainda mais se você definir um bom termômetro, né, pra ela não criar demais, né, porque às vezes ela cria e vai pra caminhos que você nunca imaginou. Né, você define muito bem isso, cara, é uma pessoa que sempre vai tomar as decisões num caminho como você direcionou no seu prompt, vai acessar os conteúdos da maneira como você acessou e vai tomar as decisões da maneira como você direcionou, né. E... geralmente, assim, até para ser um pouco mais prático, por exemplo, uma IA de cobrança. De cobrança não, de análise de crédito. Até, sim, né? Assim, até para o público entender, porque às vezes a gente fala num linguajar aqui que para nós tá tranquilo, né? Mas assim, por exemplo, um empresário que tem uma empresa, uma indústria que vende no varejo, né? Imagina uma indústria que está vendendo o dia todo ali. Imagina, por exemplo, uma indústria de cosmético que vende para várias farmácias a prazo. Tem que ter análise de crédito, meu amigo. Aí, como é que funciona na prática para a gente aplicar uma IA ali, Fernanda? Tipo assim, é um sistema onde você coloca os dados do cliente, ele faz diversas pesquisas, ele consulta no Serasa, às vezes ele tenta pegar no Google ali algum histórico, né, em cima de alguma plataforma, enfim... jurídica, enfim, explica só para dar esse exemplo, né, de como é que funciona, assim, na prática, um agente de IA, assim. Acho que o caminho é bem esse que você... que você acha que você mencionou. Vou citar... Que sistema que esse cara teria que contratar? É uma OpenAI? É um ChatGPT? Entendeu? Só para ficar bem claro. Hoje nós utilizamos 2 principais bases, o OpenAI ali no LLM e o Gemini, né? Então, assim, são os principais que a gente utiliza hoje. E como um grande integrador... Com as duas já dá para fazer isso tudo. Hoje nós utilizamos essas 2 para aquilo que é a construção dos agentes, que depois a gente pode ampliar aqui. Entendi. Porque aquilo que o Adolfo vem ditando, né? E partindo muito dele, um pouco do Ricardo e tal, assim, é para todas as áreas utilizarem os maiores recursos possíveis de IA. Então, ontem nós estávamos numa reunião onde um gestor de dados estava trazendo para nós possibilidades de construção de criativos, de anúncios, e isso o time de marketing já estava produzindo N anúncios já diretamente. Existe uma área de IA dentro da Blips? Temos uma área. Ela é a que muitas vezes, assim, bate o bumbo junto com a gente, né? É uma área um pouco mais técnica, vamos dizer assim, mas o que a gente quer instaurar na Blips, de fato, é a cultura de IA, né? Que é muito daquilo que hoje as empresas precisam buscar, e muitas delas já estão conseguindo alcançar. Mas sendo de maneira super prática, é isso. Qual seria um trabalho de um humano para fazer uma análise de crédito? E aí eu vou identificar dentro daquilo que é esse trabalho humano e falar assim, o que é altamente repetitivo e previsível? Cara, se é repetido, repete-se todos os dias os mesmos controles. E as decisões são baseadas em regras muito claras, como, por exemplo, um motor de crédito. Cara, fazer uma IA de atendimento, fazer uma IA de motor de crédito, assim, na real mesmo, assim, não quero parecer arrogante de forma nenhuma, é mamão com açúcar. Porque tem uma previsibilidade muito alta. Você tem ali, de fato, assim, o atendimento, na maior parte das vezes, segue o mesmo fluxo. Os potenciais problemas que o equipamento pode ter já são altamente mapeados. Existe o maior desafio hoje está dentro daquilo que é a construção do agente de vendas, por exemplo. Que muitas vezes você tem todo um trabalho de convencimento de um cliente, que aí são realmente muitos caminhos que pode seguir. Tem ali os seus 50%, 60% dos clientes que se você seguir a regrinha vai fechar? Tem. Mas tem uns 40%, meu amigo, que são caminhos totalmente diferentes, que muitas vezes são
aqueles vendedores mais safos que conseguem trilhar. E aí essa IA é um pouco mais desafiadora de construir, porque o atendimento, quem tá com um problema real é o cara, é o meu cliente. Então ele tá interagindo com uma IA e a IA ela foi altamente treinada, ele vai resolver, porque o maior interessado é ele. Agora dentro de uma estrutura de vendas, o maior interessado é o vendedor. Beleza, o cliente tem um problema, ele não tem um crédito, tá precisando da máquina, mas cara, tem uma série de outros players que podem entregar aquele equipamento. Agora, então ali já tem um quê de desafio maior. Né? Então hoje, por exemplo, no caso da Dalila, que está diretamente vinculada à minha área, a gente gerava um volume de leads absurdamente alto. Não pode colocar nome de ex nessas IA não, filho, você vai ter problema, hein? É isso aí. Então a gente... exatamente, não pode de jeito nenhum. No caso aí dela, assim, a gente gera um volume muito grande de leads e... dependendo do mecanismo de aquisição que você utiliza lá, então, por exemplo, a gente usava um Metaform, né? Que é quando você preenche o formulário direto no Meta, né? Direto no Facebook. E tinha alguns campos que eram totalmente abertos, que o cliente podia escrever o que ele quisesse. Muitas vezes o campo do CNPJ, por exemplo, o cliente podia escrever o que ele quisesse. Aí ele colocava lá 00001 e aquilo lá caía como lead meu. Antigamente, como é que era? Vamos pôr alguém para ligar para esse cara. Vamos fazer um disparo automático do WhatsApp. Vamos fazer um disparo por e-mail, né? No passado, sei lá, 5, 10 anos atrás era desse jeito. Não, agora eu tenho uma IA que faz esse fluxo de qualificação. Só que ela faz exatamente como se fosse uma pessoa. É uma carinha de uma pessoa bonitinha. Chama o cara. Que chama o cara, olá, tudo bem? O que você acabou? Via WhatsApp. Se o cara não viu WhatsApp. É uma IA que atua como SDR online. Porque hoje a galera quer conversar pelo WhatsApp, né? Exatamente. Então a gente tem uma integração muito grande. Mas quando não agenda, você tem uma área lá que meio que tenta ligar também ou não? Sim, tem um transbordo, né? Então hoje a IA ela não consegue avançar. Né? Hoje a IA quando não qualifica ou quando qualifica e você vê que tinha perfil, alguma coisa assim. Exatamente. Então transbordo hoje lá em todas as áreas tem um treinador da IA. Então eu não só construo a IA, né? Aí tem um responsável dentro da área de fazer ela evoluir, né? Porque senão também é igual tudo, né? A gente entrega e depois não serve para nada, né? Porque ninguém tá usando ou não tá falando o que aquilo trouxe de benefício, né? Então a gente tem, né? Até inclusive no comercial agora vão ser 2, né? Vamos ter 2 pessoas, que assim, empresas que eu trabalhei no passado, cara, um dos maiores times dentro da estrutura de vendas era o qualificador do lead, porque o closer é muito caro, o vendedor, que é o fodão, ele é muito caro, então você tem uma renca de gente, né, que vai lá fazer o processo de qualificação. Né? Inclusive eu estava escutando um podcast recente que você fez aqui, de um cara de imobiliária, fazendo um processo bem parecido com o que a gente faz. Cara, muitas vezes quem fecha às vezes a casa é o dono da imobiliária, meu amigo. Sim, mas ele tem aquele tanto de vendedor, né, para qualificar. Meu amigo, amanhã SDR, você não precisa mais do vendedor caracterizado em SDR, né? A grande realidade vai ser de IAs altamente treinadas, né, para poder fazer esse processo. Tem uma vantagem muito grande em ter o SDR online, porque assim, o cara vai lá e pinga a blip 5 horas da manhã no sábado, você responde. Porque existe uma relação de tempo de resposta versus taxa de conversão. Né? O que eu vi, assim, que foi importante é que nós sempre tivemos todas as informações bem estruturadas. Né? Então foi muito rápido para a gente trabalhar o conhecimento da IA. Então, existe uma IA por departamento, assim, é como se você pensasse, ou seja, você me comentou aqui agora que existe um treinador de cada IA. Uma pessoa só pra isso, Adolfo? Só pra treinar. Vocês estão com a grana mesmo, hein? Aí sim. Não, mas pensa comigo, cara. Mas assim, o quão mais barato é. Muito mais. Então você pensa, ao invés de ter 10, 15 SDRs, eu tenho um treinador que às vezes, beleza, o treinador vai custar 2 SDRs, 3, mas eu deixei de ter 15 SDRs. Você me comentou que você tinha, acho que 70 vendedores ano passado. Alguma coisa assim. Sim. Agora já tá nos 200 já. Não, a gente tem conseguido, né, ampliar a receita sem necessariamente crescer exatamente na mesma proporção a estrutura de vendas. Né? Então, por exemplo, hoje você consegue crescer algumas áreas via em vez de contratar mais pessoas. Eu acho que aqui está mais claro nesse momento para nós essa estrutura de qualificação do lead. E aí para um segmento específico hoje, que é o segmento alimentar, que gera um volume de leads absurdo, nós já estamos colocando a Dalila, inclusive, para fazer boa parte do processo de venda. E como é que ela vende? Hoje já é comum o bate-papo ali. O bate-papo. E aí sim, aí você tem Mas ela não apresenta, não.
O quê? Não, hoje, infelizmente ainda, né? Eu tava até falando com o Adolfo agora, né? Esses dias para trás. Assim, um dos fatores que influenciam muito dentro do fluxo de venda digital é você fazer um call de vídeo com o cliente. Porque acontece, mas você existe mesmo? Cara, o cara vê lá, a gente tem não sei quantos seguidores, evento, convenção, o cara entra na nossa rede social e acha que eu sou um golpe ainda, acha que eu não existo. Então, quando pega ali dentro da nossa estrutura e o vendedor liga num call de vídeo pro cliente, a esposa do cliente tá lá, e aí vai lá, isso aqui é meu chefe, isso tem um ponto de influência muito grande, né? Mas isso acontece mais pro final do processo de venda, não é muito no início. Então, esse início, que é a qualificação, que é passar o preço, quer ver efetivamente o que o cara precisa e tudo mais, a SDR tem total potencial de absorver. E aí, esse final, esse transbordo final, que é assim, deixa eu te falar, no fim do dia, meu amigo, tem alguém aqui para te atender, não é só robô, né? O brasileiro ainda tem essa coisa. Inclusive, tem empresas que estão até se pautando aqui você só lida com o humano. Beleza, se o cara não é escalável, ok. Agora, assim, dentro de um modelo de escala como o nosso, a IA é fundamental. E a gente acredita fortemente que, em um determinado momento, dado até alguns cases que nós já temos, assim, o cara não vai saber distinguir se ele tá falando como IA ou não. Exatamente. Assim, Adolfo, esses dias eu vi um CEO de IA, cara. Nós vamos perder nossas Você viu isso ou não? Mas se eu tiver com dinheiro pra eu ficar curtindo, pode ir. Cadê esse cara? Você é amigo dele aí. Pessoal, China versus Estados Unidos. Essa guerra comercial, ela gera um impacto em vocês, positivo ou até mesmo negativo, enfim? Depende, né? Nós tínhamos intenção de irmos no ano que vem fazendo uns testes nos Estados Unidos com o nosso modelo de negócio. Aí isso agora saiu do roadmap. Entendi. Só que também ligou para nós oportunidades de trabalhar com outros países, né, para não ficar dependente de um país fornecedor. E também teve um lado positivo, porque aí a demanda da China, ela vendia muito, né, vende, né, para os Estados Unidos. Ela acabou tendo fábricas que fabricavam muito e que já tinha uma demanda já direcionada para os Estados Unidos, que parou de existir, vai ter que escoar. Então acaba que a gente tem potencial de negociação, né? Então agora a gente acredita que no final do ano, ali para agosto, assim, que a gente vai lá para negociar a compra do ano que vem inteira, nós vamos pegar eles numa situação mais favorável. Eu estive lá em novembro, né? E estavam em plenas eleições do Trump. Então, esse foi um assunto muito, muito forte que eu toquei junto aos players. Eles já tinham uma visão que se o Trump ganhar, poderia acontecer essa guerra comercial? Sim. Mas acredito eu que não nesse nível de magnitude. Queda de braço, igual foi. Aí assim, não temos na minha vida. Acho que assim, alguém falar assim, eu já previ. Ele foi no all-in exatamente total. Como era. Assim, o homem tomou um tiro na orelha e ficou brabo. Cara. Agora ele, né? E ele é negociador dos bravos. Ele é negociador brabo. Cara, ele coloca o bode na sala e vamos negociar. Complexo. Mas assim, então eles já imaginavam, mas naquele momento não víamos grandes preocupações. Hoje, graças a Deus, dado ao volume que a gente tem, esse é um ponto que a gente discute muito, sempre quando eu que já tive oportunidade algumas vezes lá para conhecer de fato os fornecedores, a principal pergunta que a gente faz é: qual a sua capacidade produtiva? Né? E aí a gente para indústria, né, que produz os nossos equipamentos. E quais mercados você atende? Na gigantesca maioria das vezes, o mercado norte-americano sempre tá no jogo, mas tem a galera do Middle West ali, né, assim, do Oriente Médio, Ásia, Índia, Irã, os caras atendem forte aquele mercado, que é um mercado também que não é pequeno, mas assim, o americano e o europeu têm a sua relevância. E aí o que acontecia? Muitas vezes na hora que a gente ia fazer um pedido, o cara fala assim, cara, às vezes eu precisava lá 300 max, cara, só consigo entregar 150, só consigo entregar 200. Então, a gente via um desafio. Eu tenho uma visão da China como uns caras que produzem ilimitado. Não. Ainda mais que tem um fluxo de container, assim, não é tão simples assim, não. E aí, dado, obviamente, também a esse volume que a gente tem, né? Mas então, comparando com o Brasil, é ilimitado. Nós estamos com uma expectativa de que, assim, esse retorno mais ágil por parte dessa gestão de estoque
extremamente complexa dentro do negócio, seja um pouco melhor, né? Porque na hora que você endereça lá, tipo, 7 containers de uma vez, o cara fala, beleza, vou te entregar em 4 meses. Não seria o ideal. O ideal é assim, cara, te entrega mês que vem, te entrega daqui 2 meses. Então, quando ele precisa de prazo demais para entregar esse volume de containers, é um desafio. Então, esse é um ponto positivo. Que vamos dizer que a gente identifica como uma potencial oportunidade, o câmbio do dólar, tem toda uma questão de segurar lá o RMB da China, então tem uma questão de câmbio também envolvida que hoje eu tenho mais incertezas do que certezas. Agora, uma dúvida que a gente tem, até que ponto, e aí eu acho que a gente nem chegou a falar muito disso, né? Mas eu já comecei a refletir sobre isso. Até que ponto a China, identificando que o mercado americano realmente se fechou totalmente e os caras são altamente capitalizados, vir para cá para querer comprar a empresa. Entendi. Então ele vem e fala assim, do segmento estético, qual é o grande player aí? Põe preço. Cara, o cara compra uma grande indústria chinês. Entendi. Ele compra uma grande indústria aqui do Brasil para se estabelecer e vem e domina. Não. É da China para cá. De lá para cá. Porque assim, aí ele... Mas por que ela vai vir de lá para cá? Porque na atuação você que fala os chineses... Porque a taxa Brasil e Estados Unidos é menor. Não, vamos lá. Porque tem determinados segmentos em que a China, ela atua diretamente com uma marca própria da indústria lá da China, diretamente no mercado. Sim. O mercado americano e o europeu, Oriente Médio, isso é muito realidade. No Brasil, dada a complexidade de atuar no Brasil, esse cara trabalha num projeto OEM. OEM é o quê? É o caso da Blips. Eu crio uma marca da Blips, né, compro desse chinês e coloco a minha marca, né, nessa máquina produzida na China e trago para cá. Então ele tem o benefício de estar produzindo, né, para mim, é uma espécie de um white label, né? Então, que é o conceito de OEM. Mas em outros mercados, como o americano, europeu e tudo mais, a China vai com o equipamento dela. Ela faz até alguns OEMs, mas ela está com o equipamento da marca dela aqui. Só qual que é a dificuldade? A dificuldade é de como operar Brasil. O Brasil é realmente complexo de operar. Então eles não têm muita empolgação de querer vir para cá, diferente, por exemplo, de um mercado altamente consumidor como o americano. Você vai por exemplo, numa feira de estética, numa feira de outros segmentos nos Estados Unidos. Agora a gente teve na maior feira do segmento de fitness, né, na Alemanha. Você chega lá, cara, sei lá, 30%, 40% da feira é chinês. Vocês importam só a China? Por enquanto, sim. Porque agora tá tendo uma migração, né, de muitas indústrias. Pro Vietnã. Mas existe um modelo lá que é Honey não sei o quê, que é tipo assim, os Estados Unidos parou de importar mel chinês. Eu não sei se vocês viram. Aí os caras abriram empresa, entendeu? No Vietnã, compravam mel da China e mandavam para os Estados Unidos. As empresas vão para outros países. Que na verdade é só uma estratégia, né? Esses segmentos em que nós estamos inseridos até que não teve tanto essa migração, mas tiveram alguns. Por exemplo, eu vou às vezes numa indústria lá do segmento fitness e ali tinha um prédio gigantesco de uma indústria, por exemplo, de couro. E aí eu falo, cara, para onde que foi essa empresa de couro? Foi tudo pro Vietnã. Então, produtos que são de tickets muito baixos, muito atrelados à matéria-prima, estão migrando à China, porque a China começou a ficar cara. Mas como no nosso caso... Eu fiquei sabendo que o salário mínimo da China é maior do que o salário mínimo do Brasil, é verdade? Em algumas províncias, né? Quando eu ia, não tinha nem horário, né? Torava o pau. Que isso, cara, pode falar isso também. Agora já tem carga horária, tem salário. O que acontece lá, que a gente vê, é que as pessoas moram, em algumas vezes, nas indústrias, né? Então as indústrias... Mora na indústria? Faz um corte aqui, diretor. Esse aqui vai ser... O cara mora na indústria, cara. A indústria faz um prédio como se fosse uma cidade. Para importar pro Brasil, não? Os caras moram precisando, né? Na empresa. Porque eles vêm de províncias. Eles fazem uma cidade do lado da indústria, cara. Aí o cara mora dentro da indústria. Lá é muito pobre, assim. Tradicionalmente, o passado foi muito crítico. Então, é uma coisa que a gente vê nos chineses, todos que você vai perguntar, você fala assim, o que você gosta de fazer? Eles falam, trabalhar. Sério, eles gostam de deixar uma situação melhor para os familiares deles, porque eles viveram uma era complexa. Né? E aí eles vêm de províncias muito pobres para trabalhar em cidades onde tem indústrias maiores. E aí as indústrias fazem prédios com moradias onde eles trabalham,
sai do trabalho e vai pro prédio, que é um quarteirão ali, no mesmo quarteirão, né? Tudo junto. Tudo. E aí eles só vão para cidades deles, para província, só no feriados que tem, que lá os feriados são longos. Então, mas na China não é muito comum. Aí o cara vai ter que casar com uma mulher da mesma empresa, né? Porque senão, que dia que ele vai ver a esposa? E lá tem um negócio também, que é o seguinte, que a gente... eu gosto, acho interessante, que tem a questão que você não pode... Pelo menos às vezes que nós falamos, que você não pode pegar e falar assim, vou mudar lá para São Paulo. Não pode. Não. Por isso que não tem muito morador de rua lá. Ou você só vai se uma empresa te chamar. Eu já vi isso mesmo. Ou se você casar com alguém de lá. E aí eles ficam nessa província estudando para uma empresa igual essa que nós vimos, convidar eles para irem trabalhar para lá, para eles evoluírem. Né? E aí eles moram lá, não querem sair, quer trabalhar. Tem a convivência entre eles. Né? Pessoal, empresa... Dá para fazer um podcast só sobre China aqui. Empresa de valuation de 500 milhões que não tem RH. Conta para nós aí, Adolfo. Conta para nós aí. Faz mais um corte aí, diretor. Empresa de 500 milhões sem RH. Cara, eu tô impressionado com isso. Cara, assim, eu já trabalhei em muitas empresas de RHs muito bem estruturadas. Sim. E aí, a gente segue o fluxo padrão de ter ali um recrutador que nos apoia, né? Ter ali alguém que ajuda a liderança no desenvolvimento do time. Graças a Deus, a gente, na Blips, acho que muito pela figura do Adolfo, pelos fundadores, né? Consegue estabelecer uma cultura, de estabelecer um clima dentro da empresa muito favorável para os negócios rodarem. E isso, de alguma maneira, transborda fortemente para a camada de liderança e média liderança como um todo. Claro que cada líder vai dar um tom, mas de maneira geral a gente vê uma certa uniformidade no jeito de pensar e de liderar as pessoas de maneira geral. Quando a gente fala assim, como a Blips chegou até aqui sem um RH, quer dizer que a gente não atuou em nenhuma disciplina do RH? Não, eu preciso de recrutar, eu preciso de desenvolver, as lideranças precisam desenvolver o time. Só que a gente conseguiu colocar essas skills diretamente nos líderes e hoje a gente tem uma camada de estrutura de liderança bem interessante. Então a gente consegue seguir aquela formulazinha do Vale Silício de fato de um líder que tem 4 liderados, um líder que vai ter ali no máximo 10 liderados, tem muitos casos de um líder de 2 liderados, 3 liderados, para de fato ter aquilo que é uma atuação mais focada. Quanto menor o número de liderados, na minha leitura, melhor, para realmente... O máximo é quanto, Adolfo? Lá a gente está trabalhando de 7, né? Só que aí em times... nas camadas mais baixas, a gente vai até 12. Pode chegar até às vezes 12 no máximo. 12 no máximo. Mas esse é um ponto importante. Aí quando a gente fala assim, qual resistência que a gente tem com RH? Depois a gente pode até trabalhar para não ficar tão polêmico, né? Uma palavra melhor que essa. Mas a grande dor nossa era o quê? A grande dor nossa era daquele RH que ele tinha salinha e tinha um divã lá. Então, assim, aquele colaborador que muitas vezes não está alcançando as suas metas, que muitas vezes tem ali um caráter, né, e uma característica de vítima muito aguçada e que por algum motivo passou no processo seletivo e avançou. E ele, de fato, triplica a dor de cabeça dele pro líder dele, porque ao invés dele ter coragem diretamente no líder dele falar assim, cara, o que tá pegando é isso, eu não quero mais atuar aqui, não quero mais trabalhar aqui. Pro líder falar, nossa, deixa eu ver, eu gosto tanto desse cara, por que ele tá assim? E o líder, de fato, ter que resolver esse problema, onde quando se tem um RH com um divã no escritório, ele vai lá no RH para poder falar do líder. Entendi. Então, assim, essa é uma... E é isso que a gente quer evitar. Essa visão? Cara, porque lá nós somos meio diretos, sabe? Sim. Eu não gosto de coisas assim, um vai falando do outro, falando pro outro, fala assim, cara, o cara vem pra reclamar um negócio. Até porque todo mundo é adulto. Vai lá, resolve. Vai lá, conversa com a pessoa, toma uma providência. Tá ruim, que jeito que vai ser? Vamos resolver finalizando a relação ou nós vamos resolver mudando a relação ou nós vamos chegar num consenso do que é melhor para o desenvolvimento. Então, até por conta da velocidade, o perfil da empresa, de growth, crescimento, muita coisa sendo estruturada. E aí a gente perdendo, né, atenção, objetivo, para dentro de um caminho que a gente quer chegar com coisas que para nós elas não são relevantes para o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Então lá também nós temos, além de no TRH, nós não temos nenhuma bandeira de nada. Lá nós só falamos de negócio, lá não temos dia nenhum de nenhuma situação que é um conjunto de pessoas separada das outras. Então lá a gente fala só de coisas que são produtivas. A gente não posta nada em relação a nenhum ciclo
como que vai dizer assim? Voltado para essa cultura woke, cultura de diversidade e tal. Isso de nada, zero. Não conversamos de futebol, não temos. Não vamos falar. É cultura da empresa. Da empresa. Lá nós vamos falar do seu desenvolvimento, do que a gente precisa seguir, para onde nós estamos indo, como vamos melhorar a sua vida, o que você quer construir. Disso a gente fala, não, agora vamos falar que eu amo o Corinthians, o Flamengo. Temos as nossas escolhas individuais, pessoais. Aqui na empresa nós falamos disso. Dias do não sei o quê, do negro, por exemplo. Não temos essa questão relacionada a isso. Não temos, dia disso, não temos também disso. Não tem do branco, não tem do negro, não tem do homem, não tem do não tem nada. É assim, nós... Não se olhando política, as futebol, nada, que zero. É uma pauta... Porque senão a gente fica conversando muito tempo de algo que não vai ser produtivo. Lá é assim, não interessa se você é uma pessoa que tem o seu talento, que você se esforça e traz para o nosso negócio uma melhoria, e junto com a gente vai, dentro dos nossos valores, construir algo melhor, bora para dentro. Bora para dentro. Então, existe um plano de carreira lá, muito bem estruturado? Sim, em algumas áreas sim, principalmente na área comercial isso é muito claro, né? Então tem os diversos níveis de cargo de vendedor, tem uma estrutura clara de supervisão, gerência, então isso é bem já definido, né? Mas como de alguma maneira são times, como eu disse, relativamente pequenos, né? Então nem todos conseguem ter essa estrutura de cargos salários tão bem definidas. Perfeito. Eu gostaria de agradecer, eu sei que o Adolfo aí deve estar louco para ir pescar amanhã, né? Nossa, querendo bater as metas de sexta-feira, né? Relaxa. Pessoal, e até pra gente, para nós finalizarmos aí alguma sugestão. Primeiro, assim, deixa também o acesso, como é que faz pra gente comprar da Blips, né? Acessar vocês também. E depois alguma dica, alguma sugestão, alguma informação que vocês acham pertinente aí pra gente estar passando para nossa audiência, né? Que são empresários, são empreendedores, alguma coisa de gestão, né? Que vocês acham que é importante pra gente estar finalizando aqui o nosso bate-papo. O Fernando, eu vi que ele estava bem envolvido aqui, Fernando. Se deixar, a gente ia falar a tarde inteira aí. O papo tá bom, hein, cara? China e tal. Muito obrigado, tá? É isso. Obrigado, Rubens. Então, cara, assim, em termos de recado geral, principalmente voltado para a gestão, nesse momento, a gente podia falar de mil coisas, mas para puxar um dos pontos predominantes que falamos por um bom tempo aqui não menospreze a IA, né? Assim, nesse momento agora. Essa é a dica. Eu sei que, de alguma maneira, as interações se permanecerão o máximo que possíveis de interações humanas, né? A pessoa de fato quer ali ter o contato em boa parte das suas experiências, mas o que a gente tem visto, né, em termos de potencial, de soluções de problemas que vem por meio dessa tecnologia é algo realmente disruptivo, né? Eu gosto de comparar, por exemplo, a IA com a internet. Hoje a gente consegue vivenciar, né, o nosso dia a dia sem internet, para mim, assim, é bem difícil. É impossível. É praticamente impossível, né? Então, e aí dentro daquilo que é o aspecto gestão, muito que a gente falou de agentes e tal, a grande dica que eu dou é realmente busque conhecimento nessa área e não aquele conhecimento só do curso. Deixa eu fazer um curso no YouTube, deixa eu fazer um curso. Não, abre aí agora o GPT, vai lá em criar um agente e já começa a fuçar, já começa a mexer, mas, às vezes, já começa a testar. O empresário, ele não tem tempo, às vezes. Normal, tá tudo certo. Como é que é ele? Aí ele vai contratar uma empresa que implementa IA, dá o caminho, ele vai contratar um profissional de dados, só para ficar mais prática essa questão. Sendo bem sincero, a minha grande dica arrume tempo. Arrume tempo. Entendi. O empresário, assim, ele tem que entender. A Dolphin, não sabe nem contratar. Esses dias tava até 1h da manhã. Exatamente. Ele não fique, ou talvez não tenha ficado tão claro. Às vezes, né? Então, quando eu falo, não menospreze, por você, o que é mais importante para o seu negócio do que uma tecnologia que pode acabar com ele. Entendi. Então, o grande dica que eu dou não menospreze de forma alguma. Ou seja, o empreendedor, ele tem que mesmo que ele tenha uma área estudando aquilo, ele tem que entender. Ele tem que entender. Até porque... Para saber demandar, para saber ele que sabe o que ele vai ter que utilizar. Porque não existe um playbook ali, né? Do que é a IA certa para o seu negócio que vai fazer ele desenvolver mais.
é o que você precisa, quais são as informações, o que você está fazendo repetitivo, o que você precisa de padrão para você entender dentro dessa dinâmica os números que vão ser entregues para você colocar IA para fazer. Então não é assim, não, agora eu preciso do MIA disso. Não, o que é realmente que vai trazer de solução, né? Que é o que a gente estava falando lá e estou fazendo muitas reuniões disso para entender que às vezes a IA vai fazer o simples é melhor do que você criar algo disruptivo, vamos dizer assim, bonito, tecnológico, mas se eu não estou fazendo a etapa anterior que já vai me entregar de imediato um resultado. E você comentou que você utiliza Gemini e OpenAI, 2 IAs americanas, uma é Google, né? Uhum. E as IAs chinesas? Temos DeepSeek. DeepSeek. Vocês já leram aquele livro AI Superpower? Eu não. De um chinês, mas você já ouviu falar nesse livro ou não? Excelente. Depois eu vou te passar. Bacana. E por que você... Porque me falaram que parece que saiu uma IA muito focada em agentes, chinesa, que parece que é, assim, sensacional. Vocês estão sabendo ou não? Nós estamos vendo algumas coisas. Nós temos, né, o Orseni lá, que é responsável pela tecnologia nossa, o Vinícius, que toca todo o time de IA. Nós temos lá uns 12 pessoas, tudo em IA, que são essas pessoas que vêm nos apresentando tudo, que a IA, se você for acompanhar, você vai ficar por conta. Hoje mesmo, amanhã, você vai ver que tem coisas... Arruma tempo aí. Até as 1 da manhã trabalha todo dia. Tem que ser, mas é isso mesmo. Só que não tem... Se você ficar 3 horas sem olhar, você já não sabe o que surgiu. Você já está desatualizado. Você já ficou para trás. Então, ela é tão disruptiva e tão boa de você trabalhar que mesmo fazendo algo que hoje você acha que é bom, amanhã ele está bem melhor. Entendi. Então, por isso que essa é a vantagem da IA. Que foi o que eu puxei isso há um ano, mais ou menos 1 ano e meio atrás. Cara, o que ela faz hoje... não, vamos esperar melhorar. Se você esperar ela melhorar, que hoje ela já está muito melhor, ela vai melhorar em 3 dias. Então, nós precisamos fazer hoje, porque daqui 3 dias está melhor, depois mais 3. O que você consegue melhorar em 3 dias sendo ações nossas humanas? Nada. Uhum. Então, a própria tecnologia, ela está trazendo uma escalabilidade de conhecimento, de melhorias, de oportunidade, de funcionalidade, que, para mim, ela me auto-ensina, entendeu? Então, não é só você se ligar nisso, é você colocar em prática, porque ela vai te ensinar o que ela mesma está aprendendo sozinha, entendeu? Perfeito. Então, a gente vê como sendo algo que é um investimento, precisa estruturar as informações, precisa usar canais oficiais, né? Então, porque senão depois como que você consolida essas informações? Tem que juntar tudo num lugar só. É um custo que realmente ele é um investimento alto, né? Que você está colhendo isso através do que você está construindo no futuro. Então, é uma aposta, mas uma aposta real que você estando sempre ali atualizado, fazendo o melhor, você vai colher fruto, além disso, escalar a sua operação de uma maneira totalmente diferente. A gente vê ali no suporte, nós aumentamos em mais de 300% os chamados de suporte e aumentamos as pessoas de atendimento em 15%. Sério, cara? Entendeu? Nossa. Então, é isso. Você vai olhando, como que você faz isso com gente? Não tem jeito. Entendi. Porque senão você não vira algo escalável e que a lucratividade ela vai aumentando. Você está escalando o lucro, a venda e o custo. Então não adianta. Né? Aí você passa a ser escalonável e não escalável. Exatamente, né? Entendeu? Adolfo, e robô, cara? Só vocês já olharam alguma coisa nesse sentido? Tipo... Porque assim, a sua empresa é tão sofisticada, cara, que eu lembrei aqui dessa indústria que é a robótica, né? Aqueles robôs da Tesla e tal. Algo nesse sentido. Nós só vocês estão olhando também? Fazer um merchan, né, Vera? Com o Cyborg, né? Que eu tô achando que vocês vão vender robô pela Blips, cara. A gente tem uma expectativa de atuar fortemente com esse tipo. O robôzinho já trava e vai dormir, entendeu? O Ricardo, ele tá mais antenado nisso, né? Ele tá, inclusive, até bem empolgado. Ele fica puxando, né? Tá comprando o robô pra pôr na casa dele e tudo mais. O Ricardo é o Elon Musk que deu certo. Por quê? Porque ele é forte em todas as
as áreas da vida, né, cara? Tipo assim, é um cara muito saudável, que malha, é um cara da igreja, um cara que tem 4 filhos e tem esse tanto de negócio. Eu tenho um, cara, tem 4, não sei como é que ele consegue. Então é o Elon Musk que deu certo, né? Exato. E a dica final aí, Adolfo? Cara, a minha dica uma dica de gestão de ouro aí do cara de 500 milhões, pessoal. A minha dica é que, assim, os empreendedores, né, que estão lutando, correndo atrás, é que eles fiquem de olho ali nos detalhes para o que ele quer construir para o futuro e não desista, né? A gente precisa olhar o que nós estamos fazendo hoje, ver se faz sentido, pegar às vezes a opinião de outras pessoas, para a gente ver se o esforço, né, tudo o que está nos desgastando, porque empreender desgasta, empreender arranca pedaço, né? A gente vai morrer mais rápido, não adianta, é loucura total, né? Mas é uma energia, é algo que vem de dentro de você. Então, que vocês acreditem, que vocês se dediquem, que vocês se esforcem mesmo, porque é isso, o trabalho, a resiliência, de dedicação, o tempo que vai fazer a construção do seu negócio acontecer. Eu estou há 25 anos, né, empreendendo, sofrendo por muito tempo, continuo ainda com coisas, decisões e com coisas complexas para fazer. Então, para quem acha que um dia vai diminuir esse esforço, não vai, na verdade ele só aumenta, e que você continue aí correndo atrás do seu sonho, realizando, que a gente está torcendo, e a Blips pode apoiar vocês se forem necessários equipamentos que a gente tiver no portfólio para você ganhar mais dinheiro. Quais são as áreas que vocês atuam? Olha, a gente está no segmento de comunicação visual, com plotters, de impressão, recorte, segmento de artesanato, decoração com routers, no segmento de food com máquinas sorvete soft, muito em breve com aquelas que eu mencionei, com pizza e máquina vácuo, dentre outras. Estamos no segmento de academias também, com simulador de escada, com esteira. Mini escavadeira. Estamos no segmento de construção com mini escavadeira. Então, são N segmentos, mas o melhor canal para conseguir acessar, né, todo esse portfólio é o nosso site mesmo, blips.com.br. Lá ele vai visualizar todos esses segmentos e já entender um pouquinho de qual é a nossa proposta, preenchendo um formulário rápido lá, em no máximo poucas horas. Segundos, IA que vai chamar. Não, se ele esqueceu... Como é que chama ela do SDR? A Dalila. A Dalila vai ligar rapidinho, não? Não. Já manda. Ela já vai chamar ela já manda, assim, em poucos minutos ela já vai mandar algum tipo de qualificação no aspecto do nosso motor de crédito. Mas, assim, para estar em contato com algum vendedor, em pouquíssimas horas um vendedor já está em contato com a pessoa. É isso. Perfeito. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um podcast Gestão e Gamificação com os feras aqui, Adolfo. E se você gostou desse conteúdo e você acha que ele agrega para outras pessoas, curte, compartilha, entendeu? Envia para um amigo. E é isso aí. E segue também lá a Blips, né? Isso aí. E vamos para cima. Um grande abraço a todos. Valeu, até o próximo. Pessoal. Um abraço. Até mais.